estar nessa casa. Aplauda Jesus. Como é bom adorar e exaltar ao nome santo dele. Eu posso dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos muito alegres. Eu quero agradecer à Igreja Rocha Eterna, na pessoa do líder desta casa, pastor Mauro, um homem íntegro, um homem de palavra, responsável, que ele não só me ajudou a confiar na promessa, mas a realizar a promessa. Gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Voltei a agradecer e reafirmar o meu compromisso que eu tenho com a Rocha Eterna. Depois, num assunto à parte, eles vão conversar com o assessor. Aqui eles vão conversar com a pastora, o lado ministerial. Mas nós temos um compromisso em continuar sendo farol na escuridão, ser luz e ter uma voz de Deus naquele lugar. Talvez você diga: pastora, quais são os grandes projetos? Começa a me acompanhar nas redes sociais. Antes mesmo de ter acontecido lá em Niterói, embora eu não responda a Niterói, nós já tínhamos entrado com o projeto de lei a respeito dos símbolos religiosos. Entramos com uma ordem de lei para não músicas sensuais nas escolas. Enfim, estamos levando a palavra de uma forma íntegra. E eu sei que a Sandra Alves, a pastora Sandra Alves, ela não está lá representando só ela está representando a Rocha Eterna, a Assembleia de Deus. Deus é amor, e eu tenho uma responsabilidade para não envergonhar o nome de Cristo e nem deixar os pastores e os homens de Deus que acreditaram em mim, que colocaram lá. Então creia que eu estou na santidade, na obediência e na honestidade. Amém? Eu trouxe agenda, e faça favor de comprar logo, porque já está chegando março, não vai dar para vender logo. E eu tenho só 15 agendas aí. Eu vou vender assim agora, ameaçando. Compra uma agenda, gente. Fiz aí, não quer sair de jeito nenhum. Aí eu tenho a camiseta. Essa camiseta é bonita? Eu acho, não tenho certeza. Vocês pegaram o nome para sortear? Pegaram o nome para sortear? Vai ter sorteio de uma camiseta e tem a caneca. Não está lindo? O pastor Mauro e eu somos bem patriota. Então uma camiseta verde faz um sucesso, não faz, pastor? Livro de Josué, o capítulo é o 1, Josué, capítulo 1, e o verso é o 9. Você que trouxe a palavra de Deus, abra para que nós possamos ler juntos. Você que não trouxe, encoste em quem trouxe e abra. Você sabe o porquê que... eu vou falar. Posso falar? Você sabe por que eu uso agenda e Bíblia? Embora eu tenha um aplicativo no celular, mas eu gosto de riscar as mensagens e marcar as promessas que Deus fez comigo a partir daquela mensagem. Não deixa ninguém roubar a tua Bíblia, não. Volta no costume de usar a Bíblia. Volta no costume de trazer a palavra em folha, riscar, ler. Eu sei que celular é tudo prático, eu não sou contra, também uso, mas nós precisamos voltar ao uso da palavra. Não deixe a Bíblia morrer, não deixe essa palavra ficar paralisada, tá bom? Livro de Josué, capítulo 1, o verso é o 9, e diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom. Não te mandei eu? Esforça e tem bom. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós deparamos com um homem que está recebendo um chamado. Eu sempre prego e digo que Josué está recebendo o chamado de ser sucessor de Moisés. A Bíblia declara que através de Moisés, Deus fez grandes coisas. Moisés morre e Josué vai ocupar aquele lugar. Eu entendo, assim como eu e você, que quando nós começamos a andar com homens e mulheres de Deus, ou não, nós pegamos o perfil daquele com quem a gente está andando. Vou usar uma palavra aqui: diga-me com quem tu anda, e eu direi quem você é. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos Josué que anda com um homem que tem intimidade com Deus. Moisés é um homem que, embora
tivesse medo, embora tivesse no meio do seu chamado algumas atitudes precipitadas, mas ele confiava em Deus. Ei, querido, Deus, ele quer você na sua melhor performance. Às vezes nós tomamos atitudes precipitadas, damos respostas errôneas, mas há um Deus que nos corrige para andar conforme a boa, perfeita vontade dele. A Bíblia diz que num ato, o povo agitado, e Moisés, Deus fala para Moisés: toca na rocha, e Moisés fere a rocha. Eu entendo que como cristã e servidora de um ministério, eu tenho que ser motivadora dos meus líderes. Há decisões que só os meus líderes podem tomar. Só aqueles que estão na linha de frente podem ter certeza que o pastor Mauro, que está aqui na frente, e tem os demais que estão à sua volta, às vezes querem apertar, e o pastor Mauro precisa manter o equilíbrio para não tomar decisões precipitadas. Assim era Moisés. Moisés morre, Josué se vê no aperto, porque Moisés, ele deixou algo interessante, legado. Se você for embora hoje, tem alguém que quer imitar você? Tem alguém da sua família, algum ciclo de amigo que quer ser igual a você? Moisés, ele estava com compromisso de assumir o lugar de Moisés, mas não estava no compromisso de ser igual, estava com o compromisso de dar continuidade. Vou abrir o parênteses aqui. Deus não está procurando clone, Deus está procurando quem tem compromisso em dar continuidade. Josué se vê pressionado porque ele é fraco. Tudo bem, Santiago? Tudo bem, espontâneo? Olha, eu é que é meu amigo. Quando Moisés, ele se vê pressionado, Josué se vê pressionado. O meu Josué, ele está encostado num muro e fazendo uma retrospectiva de tudo o que ele viveu e aprendeu com Moisés. E o que ele sente? Desânimo. Dá uma olhada para o teu irmão, senão dá uma cutucadinha de leve e fala: não desanima. Josué, ele está desanimado porque ele está na rota da comparação. Talvez você não fez nada ainda, porque você trabalha na comparação. E quando nós trabalhamos na comparação, nós sempre vamos encontrar confusão. É por isso que Deus escolheu cada um com o seu perfil, com a sua performance, com o seu jeito de ministrar a palavra. Deus não quer que você seja Sandra Alves, Deus não quer que você seja pastor Mauro, Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele. Eu acredito que o chamado de Josué é um chamado que tem ecoado de geração em geração, e talvez nunca antes da história foi tão necessário sermos fortes e corajosos. Eu creio que esse ano de 2026, 2025 nunca exigiu tanto de nós como igreja para tomarmos posicionamento de sermos fortes. Quando eu digo forte, não é força física, mas principalmente a força psicológica. Eu não sei como você foi criada ou foi criado, e não sei em qual ambiente você foi criado, mas eu vou falar de mim. Eu tive uma resistência muito grande para aceitar a área de terapia, psicologia, psicanálise. Uma jovem que quando criança, olha, eu sou jovem, 60 anos, aleluia. E quando criança, eu tive o desprazer de ver o meu pai internado no hospício na camisa de força. Meu pai, ele usava droga, bebida, metanol, que desce na cabeça dele. E aí, para sair daquele processo, hoje nós usamos casa de recuperação, palestras das igrejas, mas há 50 e poucos anos atrás, o meu pai foi internado no hospício. E aí a primeira palavra que eu ouvi lá no hospício foi: ele vai passar no psiquiatra. Então todas as vezes que eu ouvia falar em psiquiatria, eu já imaginava alguém louco. Então eu tinha muita resistência
para cuidar da minha saúde mental. Enfrentei algumas dificuldades. Eu entrei na área de ser bipolar. Onde Deus vai me levar, hein? E olha que tem esboço aqui, hein? E olha que tem esboço aqui. Eu entrei numa área e eu era uma jovem bipolar. A mesma pessoa que você via sorrindo, saltando, brincando. Em questões de horas, em questões de um dia, dois, eu estava na cama, jogada como se eu não fosse ninguém. Da Dila, love you. Jogada como se eu não fosse ninguém. E aí um dia uma pessoa chegou até mim e falou: pastora, por que a senhora não procura um terapeuta? Eu me sentia uma mulher forte, corajosa, determinada, mas a minha mente não era. A minha mente trazia obstáculos que me impediam de viver a plenitude do Senhor. Ei, querido, independente do chamado que você tem, independente da posição que você ocupa, independente do lugar onde você está, é necessário que você tenha uma mente curada. Não. Quantas das vezes encontramos pessoas que não conseguem sair do lugar, assim como Josué, porque está com a sua mente paralisada no passado, porque está com a sua mente paralisada na comparação. Hoje eu vim para destravar a tua mente e dizer: há um cuidado específico no seu interior. Deus é aquele que te quer por inteiro. Os planos que Deus tem para você não se compara com o que você mesmo tem. E a ordem de Deus é: tenha pensamentos de fortaleza. Você é forte. Eu não vou baixar porque eu não tenho certeza se eu levanto. Seja forte. Quando ele está dando essa ordem, que é uma ordem para Josué, ele estava dizendo para Josué: você não é. Tem características que nós não somos. E Deus estava dizendo para Josué: vai ser necessário, nesse novo chamado, que você seja forte. E quando eu falo de força, eu não falo, escrevi aqui para mim não esquecer. Quando nós falamos de força, eu não falo daquela força física dos bombados na academia. Eu não falo daquela força física de quem tem tríplice, quadríceps, tantos fitness. Não, eu falo daqueles que sabem superar as suas dores, que sabem abandonar as suas cicatrizes, que sabem fazer dos seus lixos emocionais o lugar certo para se limpar. Eu já limpei os meus lixos emocionais em compras compulsórias. Já ouviu falar sobre isso? Não levanta, não deixa seu marido saber. Deixa eu segurar essa bronca sozinha. Senão o marido sabe, vai querer fazer terapia na mulher e não vai dar certo. Deixa eu mesmo. Eu já nos meus desequilíbrios emocionais, na falta de afeto, na falta de quem eu achava que devia ter compromisso comigo. Sabe quem tem que ter compromisso com você? Você. Se você não tiver compromisso com você, ninguém terá. Se você não se amar, se você não se colocar à disposição para acolher, não, a gente fica: eu queria ser acolhida. Acolha primeiro, cuide de você primeiro, se acolha, tenha um tempo para você. Eu pensava em cuidar de tantas pessoas, era filho, era mãe, era marido, era sogra, era tia. E quando eu estava olhando para mim, eu olho para mim há 20 anos atrás, eu estava velha, eu estava acabada, eu estava desanimada, eu estava com a minha mente cauterizada nas dores daquilo que eu tinha vivido no passado. Eu não sei se você sabe, mas aos 8 anos de idade eu tive que enfrentar a dor da pedofilia. No lugar da minha casa era um lugar carente, uma carência de comida, uma carência de roupa, mas a principal carência que nós tínhamos era a falta de presença de Jesus dentro de casa. Não, talvez você está dizendo: pastor, o meu maior problema é não ter emprego, é não ter marido, é não ter gerado um filho. O maior problema nosso é quando nós não convidamos Jesus para liderar a nossa casa. Não, pastora, eu nem casa tenho. Que bom, filha, porque ter casa é muito fácil, difícil é ter lar.
um lugar para voltar, um lugar onde você sai do serviço e fala: eu quero estar lá, eu quero ser abrigada lá. E eu na minha infância, eu não tive essa felicidade. Meu pai do vício do alcoolismo, a minha mãe, eu sempre dizia uma mãe inerte, mas a verdade, minha mãe, ela estava lutando contra a depressão. É que eu não entendia, eu tinha 8 anos de idade. A minha linguagem de amor era palavras de afirmação. Isso aí eu descobri agora, viu, gente? Faz mais ou menos uns 10 anos. Eu gostava que as pessoas me elogiassem, dissessem pra... Quem gosta de elogio aqui? Não tem medo que eu não sou de fazer pegadinha. Eu não sou de fazer essas brincadeirinhas. E eu sei também o estilo do pastor Mauro. Eu não ia fazer, né? Eu tô pregando sério. A gente não é bobo. Tem uma carta aberta aqui, gente. Quem gosta de elogio? Eu, quando criança, na minha casa eu encontrava só palavras de baixo escalão. Na minha casa dizia assim: você é uma menina burra, você é chata, você fala demais, por que você não fica quieta? Eu não recebia nada que pudesse elevar a minha autoestima, até porque eu estava sendo formado o meu caráter. Eu desenhava, eu desenho ainda, mas eu desenhava. E eu vinha vindo com o meu desenho na rua, um amigo do meu pai. Ele pega o desenho e fala: nossa, Sandra, como você desenha bonito. E eu fiquei feliz, foi a primeira vez que alguém disse que eu desenhava bonito. Aquele homem me deu um lápis de cor. Eu cheguei em casa, ninguém perguntou para mim de onde veio aquele lápis de cor. Uma casa onde nós catávamos legumes na feira, uma casa onde usava roupa da 5ª, 8ª geração, só roupa de brechó. E eu chego com uma novidade, um lápis de cor novo, ninguém perguntou. Passado alguns dias, meses, não sei, aquele homem para e fala: você vai dar uma nega linda, você vai ser alta, você vai ser magra. E eu falei: uau, você é uma criança muito esperta. E ele me deu uma lata de sardinha. Eu cheguei em casa também, ninguém perguntou como eu consegui aquela lata de sardinha, quem deu aquela lata de sardinha. E passando um elogio aqui, um presente ali. E quando eu vi, eu estava sendo liciada por aquele homem. Aquele homem começou a passar a mão dele nas minhas partes íntimas. E começou a me ensinar a passar mão nas partes íntimas dele também. Eu tive aos 8 anos, e estou sendo bem discreta com respeito ao altar e àqueles que vão assistir. Eu tive aos 8 anos relações sexuais completas com aquele homem. Numa dessas relações, num ato oral, ele quebrou esse dente. Eu cheguei em casa com meu dente quebrado. Ninguém perguntou também quem quebrou o seu dente. Eu fui vivendo a vida bipolar, vivendo a vida com dependência emocional, necessitando de elogios e palavras de afirmação. Até que um dia eu encontrei com Jesus. Jesus, ele foi me curando no entendimento daquilo que eu tinha. Eu não tinha as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Seria difícil uma mulher subir no altar e contar sobre uma pedofilia na infância. Seria difícil uma mulher impulsionar alguém, seja homem ou mulher, para procurar ajuda psicológica. No meu tempo, aquele negócio, você ajoelhava, o pastor fazia uma oração, você dava uma estribuchada, sai Satanás. No outro dia você levantava. Se você caísse de novo, era demônio de novo. Mas na verdade eu estava com as minhas emoções desequilibradas. Ei, querido, você precisa equilibrar as suas emoções. Há um chamado sobre a tua vida. Assim como Deus chamou Josué, Ele também chamou você. E você não foi chamado para viver jogando os seus traumas, os seus lixos em compras excessivas, em choros sem sentidos, em ficar deitado na cama até horas pensando nas dores do passado. Você foi chamado para ser corajoso, para se levantar e ser uma voz profética para esse tempo. A igreja está na campanha Eu Vou. E como você vai com a sua mente cauterizada com os seus problemas? Como você vai carregado de mágoas e de dores? O eu vou quer dizer, eu me limpo para que eu possa
esses chamados, pastor, eu tive o prazer de ser chamada pela família do pedófilo. Essa família liga para mim e diz: Sandra, meu pai está doente. E eu falei: e de todos os nomes que ele grita na cama, é o seu. E nós queríamos muito que você viesse para ele te ver. E eu dei a desculpinha, porque dar desculpa é fácil. Diga: dar desculpa é fácil. Eu dei uma desculpa, eu estou ocupada demais. Eu estou pregando. Eu estava vereadora no interior de São Paulo. Eu estou ocupando uma cadeira no legislativo. Não dá tempo, eu estou falando disso agora, de 5 a 6 anos atrás. E aí a pessoa, minha amiga, estendeu a conversa. Ela viu que eu não ia. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para Deus: Deus, não inventa. Eu já perdoei esse homem, porque a gente não quer encarar o problema de frente. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós queremos continuar com as nossas mágoas, aquilo que os outros fez para nós, dentro de nós mesmos. E eu disse: não inventa, Deus, eu já perdoei. E continuei caminhando, e Deus falou: você perdoou mesmo, filha? Eu falei: perdoei. E eu e Deus resolvemos um assunto. Um dia Deus falou para mim: entra no mercado. Isso é um qualquer mercado. Entra no mercado. Entrei no mercado, ele falou: pega uma lata de sardinha. Peguei a lata de sardinha e fui embora trabalhar. Quando eu cheguei na minha casa, Deus falou: faz uma macarronada de sardinha. Quando eu fui abrir a lata de sardinha, a primeira cena que eu vejo é aquele homem miliciano. É aquele homem quebrando meu dente. A lágrima cai dos meus olhos. Eu olho para a multidão de pecados que eu tenho. Não é que eu tinha, porque se eu não tivesse nenhum pecado, eu não estaria pregando aqui. Deus já estaria me levando. Vou ter que parar de pregar. Que pena. Pastor Mauro, vou ter que descer. Ai. Pastor Marcos vai dando continuidade, eu já volto. Acho que o Santiago pode me socorrer. Vem, pastor. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Dá uma olhada para tua irmã e diga: Deus, Ele tem o controle do tempo. Podeis nos assentar. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós deparamos com um Deus que Ele comanda, rege todas as coisas. O Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que Ele operou no passado, Ele opera no presente, e com certeza Ele tem o controle do nosso futuro. Não, quantas das vezes, quando eu falo de algumas marcas do meu passado, eu falo de uma forma tão leve e consciente, porque eu vejo que eu fui marcada, mas não existe em mim nenhuma ferida. Ei, eu estou declarando que você pode até ser uma mulher marcada, mas ferida jamais, porque Deus é aquele que cura todas as nossas feridas. Quando eu medito nessa palavra, eu quero falar um pouquinho da Sandra criança. Aquela criança que nasceu num lar vulnerável, nasceu num lar instável, pela bebida, pela falta de recursos financeiros e principalmente pela falta de Jesus. Naquela casa havia pai e mãe que não tinha relacionamento sadio. Meu pai era um homem de palavra dura, um homem que sorria para todo mundo na rua, brincava, mas em casa o que ele fazia era espancar sua esposa. Em casa o que ele fazia era envergonhar, humilhar a minha mãe com palavras de baixo escalão.
Minha mãe é uma mulher que, talvez pelo costume da época, não que muita coisa mudou, mas ela suportou muito mais do que eu e você podemos suportar agora. Minha mãe, talvez por vergonha de voltar para casa, talvez por dependência financeira, talvez por amar demais o outro do que ela mesma, ela se sujeitava a ser traída dentro do próprio leito dela. Ela se sujeitava a ser espancada. Eu lembro que no verão da vida, no verão mesmo, meu pai fazia xixi na jarra, colocava dentro da geladeira para a gente beber. Uma casa cheia de ruínas. A minha mãe, ela começa a querer conquistar a liberdade financeira, arruma um emprego de empregada doméstica, e a sua patroa, cheia de carinho, no aniversário dela, leva para ela uma lasanha pequena de presente. Meu pai pega aquela lasanha e vacou em cima da lasanha, para que a gente não comesse aquela lasanha. São marcas que estão registradas na minha memória. São marcas que hoje o pastor me deu uma garrafa de água, e se você prestar atenção, eu tiro sempre o rótulo, porque isso aí ficou tão lacrado, latente na minha vida, que quando minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para beber, eles faziam eu catar garrafinha para ir no posto de gasolina buscar álcool para eles tomarem. E eu ia lá tremendo de vergonha, chateada, constrangida, levando algumas piadinhas de alguns homens para voltar com 500 ml de álcool puro para dentro da casa. Uma vida cheia de constrangimentos. Aos domingos, o meu maior programa infantil era ir na ponta da feira para esperar acabar, os feirantes começarem a desarmar suas barracas, e eu catar os legumes das sobras para levar de mistura para minha casa. Meu pai na ponta do bar bebendo e eu catando legumes, e a minha mãe acabada dentro da casa. Essa história não durou 1 ano, não durou 2, não durou 3, mas durou o tempo suficiente que Deus... terrível, sapeca, dada. Aquela criança, ela observava um homem, que ele pegava a filha dele, que é minha amiga, ele pegava a filha dele, colocava nos pés, carregava no colo, colocava no cangote. A filha dele levava uma maçã grandona, que hoje eu sei que é a maçã argentina, levava uma maçã grandona de lanche. Um dia eu dei uma sova nela e peguei a maçã dela. Aí eu creio que, nós somos amigas até hoje, e aí eu creio que o pai dela, a mãe, alguém da casa, entendendo a minha vulnerabilidade, colocava 2 maçãs, uma para mim e uma para ela.
Só que aquele homem, ele conhecia o interior da minha casa. Ele conhecia a ausência de palavras de afirmação. Como essa igreja é uma igreja inteligente, eu quero convidar você a ler, se você não leu, as 5 linguagens do amor. Quando criança eu necessitava que alguém dissesse: você é linda, você é inteligente. Eu precisava dessa palavra de afirmação. Não tome como crítica o que eu vou dizer agora, mas hoje eu não preciso mais. Eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou inteligente. Hoje a linguagem de amor, talvez pela maturidade e pelo estilo de vida que eu tenho, é prestação de serviço. Chega em casa, já vai lavando louça, já vai fazendo comida, já vai passando roupa e nós vamos conversando. Mas tem mulheres que precisam, e eu não sou contra, só que eu entendo que quando você se torna dependente de elogios, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, ainda que ninguém te veja, você se vendo já é suficiente. Cada vez que eu olho para mim, seja numa apresentação na igreja, seja no reflexo do espelho, eu olho e reafirmo: eu sou linda. Eu reafirmo porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. E Deus não faria eu de qualquer jeito. Deus não faria você de qualquer jeito. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você é lindo, você é exclusivo. Não tem ninguém com uma beleza igual a sua. Alguém pode chegar e até falar assim: eu achei alguém parecido, mas parecido não é igual. Daquelas dores de crise de identidade, criança, 8 anos. Aquele homem, eu passava na frente do mercado, ele dizia assim para mim: ô Sandra, desenhou hoje? Eu desenhei. Posso ver seu desenho? Eu falava: lógico que pode. Ia correndo, mostrava o desenho para ele, sorrindo, feliz. Ele dizia: que desenho lindo, como você é esperta, como você é inteligente. E deu para mim um lápis. Passado um tempo, não sei se é 3 dias, se é um mês, se é uma semana, só sei que a outra vez que eu passo, ele me elogia de novo e fala: olha, você está bem no desenho, hein? E me deu uma lata de sardinha. Eu cheguei em casa com um lápis, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com uma lata de sardinha, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com 2 pães, ninguém perguntou. Eu cheguei em casa com bife, ninguém perguntou. E um dia eu ganhei o pênis na minha boca, e eu não tive para ninguém para contar. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Obrigada. Eu enfrentei a dor da pedofilia. Eu enfrentei a dor de um homem que pega uma criança inocente, que tudo o que queria era ser reconhecida, queria ser amada e abraçada, e aquele homem me esculpa. Sabe o que eu preciso falar para você? Talvez você está querendo abrir mão de algum projeto que Deus deu para você. Talvez você está querendo abrir mão daquela filha, daquele filho problemático que Deus deu para você. Se você abrir mão, o mundo abraça. Não desiste dele, não. Eu era uma filha problema, porque eu não encontrava ninho, lugar de descanso. Mas eu louvo a Deus porque Deus não abriu mão de mim. E hoje Ele me coloca de pé aqui para dizer: eu passei por essa dor, mas eu venci essa dor. Talvez você pergunte: pastor, aí o pedófilo? Há mais ou menos 5 anos atrás, ele ficou muito doente. A filha dele é minha amiga até hoje. A família dele é minha amiga. Ele pede para me chamar. Aí eu já não sou mais aquela dependente emocional. Eu já sou uma mulher adulta. Já estou pastoreando, já estou pregando. E quando eu chego, eu resisto para ir até ali. E quando eu chego na casa dele, diante da esposa e dos seus filhos, ele fala: eu preciso confessar, eu estrupei a Sandra. Eu fiquei com a Sandra durante 4 anos, dos meus 8 aos 12 anos de idade. Diante da esposa, diante dos filhos, aquele homem em lágrimas me pede perdão.
Irmãs, eu nunca pensei que eu poderia abraçar aquele homem e amá-lo, assim como Jesus me ama. Eu nunca pensei que naquele momento Deus ia banhar-me de tanta graça, a ponto de eu dizer: tudo já está apagado, você está mais do que perdoado. Nos abraçamos, eu orei por ele, e ele veio a falecer depois de 15 dias. Sabe o que eu ganhei de presente? A família dele ligou para mim, falou: pastora Sandra, meu pai está morrendo, você vem fazer o funeral dele? Eu me senti tão amada, eu me senti tão perdoada, porque eu não queria perder a amizade da filha dele, eu não queria me sentir culpada, porque na verdade quando o agressor, o pedófilo chega até nós, é nós que sentimos como se fôssemos a errante, nós que fracassamos em alguma coisa, e eu não queria sentir isso. E eu senti naquele momento de que eu estava livre, que as correntes daquela dor tinham sido quebradas, que Satanás não ia me deformar o resto da minha vida carregando o fardo e a dor da pedofilia, mas ele ia me dar, Deus está me dando estrutura para poder defender as nossas crianças, para poder falar para a mãe, para poder falar para mulheres solteiras, mulheres solos, que muitas das vezes estão tentando um novo relacionamento, e é direito, e é direito. Minha mãe, eu sou mãe solteira, meu filho hoje tem 38 anos de idade. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas a minha mãe ficou viúva com 35 anos. Eu vou voltar lá, mas eu quero contar esse espaço aqui. Minha mãe ficou viúva com 35 anos. E lógico, daí passou, eu tive filho e tal, minha mãe começou a namorar. E aí eu tô vendo que tem criança, então eu vou falar bem assim por cima e vocês pegam, tá bom? Quando minha mãe começou a namorar, na madrugada, o namorado dela levantava e, entendeu? E jogava no meu rosto, no rosto do meu filho com 1 ano de idade. Eu cheguei a falar para minha mãe. A minha mãe colocou eu para fora. Será que você também não fez isso já não? Será que alguma vez na sua vida você não desprezou sua filha dizendo: não, é porque você não quer que eu reconstrua minha história, é porque você está com ciúmes de mim? Ô mulher solo, observa quem você vai pôr dentro da sua casa, observa com quem você vai reconstruir a sua família. Minha mãe colocou eu para fora. Um dia, esse mesmo homem agressor da minha mãe deu uma sova nela, com a gilete uniu as partes íntimas. Tivemos que ir para a delegacia, corpo de delito. Meu Deus, às vezes a gente, por falta de amor, se entra em cada lugar, hein? Se sujeita a passar por cada momento de crises e desafios. Mas graças a Deus que Deus colocou uma igreja aqui na cidade de Jaú, que tem um logo dizendo família, um lugar para você pertencer. Não, talvez ali naquela casa chamada espaço você não tem família, mas Deus levantou um homem e uma mulher para dizer: querido, aqui nós vamos ser família, e aqui você tem lugar de pertencimento. Ah, pastor, o que aconteceu comigo foi meu parente que fez. Querido, às vezes a gente chora porque diz: é sangue do meu sangue. Seu sangue até pernilongo tem. Família é outra história. Para de chorar que esse negócio é sangue do meu sangue. Venci a dor da pedofilia. Meu pai está vivendo no alcoolismo, batendo, brigando, denegrindo. Minha mãe está numa vida às escusas, omissa, acuada. E eu estou lá, presa no lugar da dor. O pedófilo, eu passava na frente do mercado, ele dava um sinal, eu entrava. Entrava por carência, por fome. Com todo respeito, ali era o único. Diga grandes coisas Deus vai fazer na minha.
Agora você olha para o seu irmão e diga: e na sua vida. Que coisa boa, eu estou feliz. Eu estou feliz demais pela oportunidade de estar nesta casa para adorar, exaltar e engrandecer ao nome santo do Senhor. Houve alguns contratempos, mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Não, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas é Deus nos ensinando, nos moldando, trabalhando em nossa vida. E todas as coisas cooperam para aqueles que servem ao Senhor. Feliz aniversário, 18 anos, né? Que coisa linda. Agora já é de maior. Agora já tem algumas responsabilidades, né? Agora começa uma exigência maior. Porque enquanto nós somos criança, a Bíblia diz que enquanto nós somos bebê, nós somos alimentados com o leite. Alguns com o privilégio de ser até alimentado com o leite materno. Agora com 18 tem que encarar um mocotó, viu? Vai ter que encarar vai ter que encarar uma feijoada aí. O negócio vai ser estreito. Livro de Isaías, capítulo 43. Eu disse ao pastor que quando eu voltasse, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu contaria meu testemunho. Então eu peço que você que está cansado, descanse, porque eu não vou terminar cedo. Melhor é deixar consciente. Não vai embora. Ai, pastora, se eu não sair daqui antes das 10, eu perco meu ônibus. Vai de Uber, vai de bate-papo, mas não vai. Escuta até o final, para você entender o quanto Deus é poderoso. Amém? Eu posso contar que você aguenta até o final? Glória a Deus. Livro de Isaías 43. Eu quero agradecer a minha equipe que já chegou. Eu esnobei o pastor falando que eu sabia colocar. Deu certo. Quero agradecer a minha equipe que já chegou, da mídia. Quero agradecer a mídia dessa igreja. E eu sei que num conjunto, num todo, Deus vai levar tanto, principalmente o nome dele, o do ministério e essa pregação. Livro de Isaías 43. E o verso é o 13. Glória a Deus. Estou bastante emocionada por esse presente. Bastante emocionada por esse presente. E diz assim, ó, o versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ai, aplauda, assente aplaudindo ao Senhor Jesus. Assente tomando o seu assento, mas assente vivo, glorificando a esse Deus eterno, a esse Deus grandão, a esse Deus espetacular. Oh, lebai show de si refácia. É isso, a Bíblia diz que quem está vivo, esses exaltam e engrandecem ao nome de Deus. Você está vivo? Pode sentar. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, no capítulo 43, nós deparamos com o restaurador de Israel. Nós deparamos com um Deus que pega as coisas quebradas, as coisas inacabadas, para começar a fazer de novo. Eu já estou profetizando para você nessa noite. Talvez você chegou aqui com algumas coisas inacabadas, ou talvez até mesmo quebrada, mas o Deus que é resgatador, que é restaurador, Ele começa a fazer de novo. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Ele faz, tudo que Ele tem é por com. Sou pastora Sandra Alves, venho lá do interior de Boituva. A minha terra é conhecida como a terra do paraquedismo. Uma cidade boa, cidade aonde eu tenho o privilégio de viver até o dia de hoje. Não nasci lá, mas cheguei lá com 2 dias de vida, então já me considero
uma cidadã boituvense. Eu venho de uma família bastante complicada. Eu venho de uma família de um estado de vulnerabilidade, de uma família muito pobre. Não, eu não venho de uma família muito pobre. Eu venho de uma família de extrema pobreza. A minha infância são marcadas por perdas, por quedas e por dores. Mas graças a Deus que eu encontrei um Deus maravilhoso, que Ele cura todas as nossas feridas. Não, talvez você chegou aqui e diz: eu sou marcado pela depressão, pela ansiedade. É mentira de Satanás. O nosso Deus é restaurador, e Ele cura dentro de nós todas as feridas. Como criança desta família extremamente pobre, a minha alimentação, a alimentação de toda a casa, era o que sobrou. A nossa alimentação era esperar o resto da feira aos finais de semana, esperar as sobras dos restaurantes. Eu, como criança, eu me deparo e trago a memória, mas hoje com uma imensa gratidão, eu sentada à beira da calçada esperando a pessoa comendo o lanche, o seu cachorro quente, o seu cheeseburger. E quando ela desistia no meio, ou talvez no pedacinho mínimo que sobrou, ela jogava, eu corria para comer o lanche. Até os meus 12 anos de idade, eu nunca soube o que era ter um dinheiro para ir e comprar um lanche. Nós revirávamos lixo. Hoje é chique. Hoje da minha cidade tem até a cooperativa que trabalha com reciclagem, que são os catadores de reciclagem. Mas nós éramos catadores de lixo mesmo, da sobra daquilo que as pessoas descartavam. Na minha casa, era uma casa terrivelmente cheia de guerras e de divisões. Meu pai era um homem de coração muito endurecido, e a minha mãe não ficava atrás. Era natural eu ver meu pai espancar minha mãe. Era natural eu ver minha mãe passando por violências domésticas, e ver meu pai também sendo violentado domesticamente. Meu pai e minha mãe tiravam a faca um para o outro, dormiam de mal, batiam na cara um do outro, soltavam palavrões que não cabe a nós repetir aqui nessa noite. Uma casa bastante tumultuada, porque a casa que não tem Jesus, ela perde a paz. Não, a casa pode não ter dinheiro, na casa pode chegar o desemprego, mas se essa casa tiver Jesus, ela permanece em paz. Oh querido, você pode perder tudo, você só não pode perder a paz que só encontramos em Jesus. Olebai show de rece, ele manda show de ri de fácia, recai show de rícia. Você pode ficar de pé um pouquinho, você que está com o braço cruzado de brusar. Isso. Relebando, relebaia, show de que vai. Essa moça aqui de, eu acho que é, sei lá, cardigan preto. É você. Relemando, retide fobia de casse. Eu acho que hoje eu recebi a graça da cura, porque eu não quero usar o pedestal. Retia de fobia lebas. Eu vejo Deus entrando dentro da sua casa. Existem tantas feridas dentro da tua alma, existem tantas lágrimas escondidas, que você diz assim: olha, eu acho que se eu me desequilibrar, eu entro num estado de depressão. O meu Deus que me trouxe aqui, na mando de faia súbia, Ele diz: diga a ela que eu estou derramando um bálsamo sobre o coração dela. Lamaia chou de rai, redobrando a soube a seca, manda cirra. O espírito de depressão não será mais a referência tua, porque as pessoas quando te veem curvada, te veem para baixo. Mas hoje Deus veio para te endireitar, te colocar de pé e dizer: eu devolvo para você a alegria de estar na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem acredita aplaude, só quem acredita exalta.
Odebaia soui, eleia choba ceia daia sol de récia, ediviando caia siriácia. Jesus Cristo é nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Podemos assentar. Enquanto a minha família brigava, discórdias, ruínas, nós conhecemos o trabalho da Umbanda. Da Umbanda nós ingressamos ao Candomblé. Era natural, pela madrugada, os meus pais me acordarem e levar ao cemitério para nós abrirmos túmulo, frequentarmos encruzilhadas para fazer despachos. Era natural essa frequência dessa religião dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe, eles iam meia-noite abrir túmulos para colocar e enterrar nome de pessoas naquele local. Iam fazer oferendas dentro do cemitério. Só que nesta turnê, durante o período das 18 horas, quando eles iam para o terreiro espírita, eles passavam de frente de uma igreja viva como essa, de uma igreja cheia do Espírito Santo como essa. E meu pai, que era um homem mau, um homem rude, um homem que praticava a violência doméstica, esse homem, ele ouvia o glória a Deus e aleluia, e ele dizia: qualquer dia desse, eu quero entrar dentro da igreja, porque eu preciso entender que no meio de tanta coisa ruim, aonde é que esse povo encontra forças para dar glória a Deus e aleluia. Tem muita gente lá fora que está perguntando: o desemprego chegou, o divórcio chegou, a morte chegou, mas ainda na terra existe uma igreja viva, que independente do que aconteça, continua dando glória, continua dando aleluia, continua dando glória, continua dando aleluia. Que os vivos, esses louvam ao Senhor. Se você está vivo, você pode dar glória. Não, se você está morto, não dá glória não. Só dá glória quem está. Eu lembro que algumas das vezes, algumas pessoas com piedade de nós levavam mantimentos na nossa casa. Sabe aquela janta que sobra? Aquele almoço de domingo que quando tem festa, aí sobra muito, fala: vou levar na casa. Quando aquela pessoa chegava com aquele prato bonito, o meu pai fazia cocô dentro da comida. Ele fazia xixi na jarra, na garrafa de bebida, de refrigerante, só para afrontar a minha mãe. Mas mesmo assim, os olhos do Deus restaurador estavam sobre a vida do meu pai. Ei, eu já quero profetizar para você: os olhos do Deus restaurador, Ele está sobre a sua vida. Eu queria pedir para você ficar de pé um pouquinho. Sua calça é verde, a sua blusa é preta, minha linda. Fica de pé um pouquinho. Não, a sua calça é jeans, é você que está atrás aí. Isso. Rechoubia, relibiou de que ressoubia de si refaz. Quando Deus me trouxe, Ele me curou primeiro por dentro. Ele curou as dores sentimentais que eu tinha. Eu vejo Deus curando dores sentimentais de relacionamento sobre a tua vida. Se eu fosse falar sobre amor, homem e mulher, você é frustrada na sua relação amorosa, porque parece que nada dá certo. Parece que quando você tenta, vem a traição, vem a mentira, vem aqueles que querem tirar as finanças que você nem tem. Ou de que rafouia.
O Espírito Santo veio para tratar com você nessa noite. Ele diz: tira essa ansiedade, porque quando tu aprender a se amar sozinha, sou eu Deus suficiente, que você não vai precisar correr atrás. Eu mesmo entrego para você. Essa última foi difícil, porque essa última veio da onde você menos esperava a traição, veio da onde você menos esperava a mentira. Aí o Eterno diz assim: diga para ela, dá uma ordem à tua alma, aquieta e espera em Deus, Ele tem o melhor para mim. Enquanto meu pai fazia essas coisas horrorosas, mas ele passava na frente da igreja, ele dizia: qualquer dia eu vou entrar dentro da igreja. Meu pai entra. Quando meu pai entra na igreja, a palavra que é pregada é: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu já entendo uma coisa: Deus, Ele odeia o pecado. Diga: Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele olha para um homem que pratica violência doméstica, que maltrata a filha, que maltrata a esposa, que não cuida da própria casa, e diz: eu, teu Deus, estou te preparando um lugar. Meu pai é sensibilizado por aquela palavra, ele se torna motivado por aquela palavra, e ele entrega a vida dele a Jesus Cristo. Ele chega em casa com Bíblia na mão, ele chega feliz, ele chega com um semblante diferente. E a minha mãe pergunta: Chico, o que é que aconteceu? Ele diz: eu fui numa igreja evangélica, e na igreja evangélica o pastor disse que Deus está me preparando um lugar. Pensa numa mulher brava. Foi minha mãe. Minha mãe ficou maluca. Ela falou: você está louco? Nós somos espíritas, como que você vai ser crente agora? Na verdade, se virar, né? Virar crente, parece tripa, né? Virar. Como você vai virar crente agora? E meu pai falou assim: olha, não sei. Sei que Deus disse que está me preparando um lugar. E aí, a minha mãe falou: então, se Deus está te preparando um lugar, eu quero que você saia. E falou tudo aqueles palavrão para fora dessa casa. Minha mãe, ela não aceitou a situação da decisão que o meu pai tinha tomado. Ali houve briga, minha mãe xingando meu pai, e aquele homem que era acostumado a bater nela, aquele homem que era acostumado a falar palavrão, ele ficou parado. Eu lembro meu pai com as lágrimas descendo dos olhos, e ele disse assim: Benedita, você pode falar o que você quiser, eu confio na palavra que Deus falou comigo, e nada vai fazer eu voltar para trás. Ei, levanta a tua mão que eu já quero profetizar. Quem é fraco é Satanás. Você é forte em Jesus Cristo. Não é as decepções da vida que vai fazer você voltar para trás. Uma vez que você começou, o Senhor está te dando força, está dando estratégia para você terminar essa boa obra. Fica de pé, meu querido. Senhor de blusa aero, sei lá se eu enxerguei isso, é porque eu estou boa mesmo de zóio. Relibiando redei choubia deli refou de res. Eu tentei chegar até aí, mas Deus colocou um limite. E eu falei: Deus, o que é esse limite? E meu Deus falou assim: diga para ele que hoje tem um divisor de águas. Ou de Kira, Fold de Sira. Tudo que você perdeu no ano de 2015 até 2017, o Deus restaurador chegou hoje, marcando o território e dizendo: sou eu que trago a restituição para ti. Alamando-se refóbia. É por isso que ele me deu limite, porque ele falou assim: olha, ele não pode mais olhar para o passado. Esqueça o que você perdeu lá atrás, porque eu estou fazendo uma coisa nova sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Vem vindo restituição da parte de Deus para ti, diz o Senhor dos Exércitos. Oh,
Tem aleluia aí. O meu pai, a minha mãe e meu pai brigam. Minha mãe briga com meu pai. O meu pai toma aquela postura de quem serve a Deus, porque quem serve a Deus não entra em confusão. Quem serve a Deus não se perde em discussão. O seu silêncio faz mais barulho do que sua gritaria. Aprenda a vencer as suas guerras em silêncio. Porque enquanto você está gritando, enquanto você está expondo as suas dores, o inimigo está achando caminhos e alcançando um lugar onde você é frágil. Agora, quando você fica em silêncio, ele fala: o que será? Por onde eu começo? Como que eu vou fazer? Vença as suas guerras em silêncio. Meu pai, ele aceita o desafio de sair da casa. Eu sou menina, filha única. Por isso que eu sou charmosa assim. Filha única é mimada, né? Eu sou menina, filha única. Quando eu vejo meu pai precisando sair daquela casa, eu agarro nas pernas do meu pai. Meu pai era um negro alto, tinha 2,1 metros. Minha mãe era uma baixinha, negra, brava, que parecia uma pimenta malagueta. E eu vou, seguro nas pernas do meu pai. E a minha mãe diz assim: olha, Gico, você só vai dormir aqui hoje por causa dela, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Meu pai vai dormir, minha mãe vai dormir, nós vamos dormir. Pela madrugada, minha mãe se sente incomodada, com calafrios, uma coisa esquisita. Ela levanta, acende uma vela para o orixá dela. Quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra passando por detrás dela e ela deduz que tem alguém dentro de casa. Ela corre e chama meu pai: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, Deus levou meu pai. Essa palavra é uma palavra de ânimo para você, porque às vezes você olha para a situação da sua casa e você diz: não tem mais jeito, não vai dar tempo de Deus salvar. É mentira do adversário. Se Deus prometeu salvação para a tua casa, a salvação para a tua casa vai chegar. Não, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai ter salvação, vai ter salvação. Aleluia. Meu pai morreu salvo, entregou a vida para Jesus. Num dia, na madrugada, Deus veio buscá-lo. Eu sei que se eu permanecer fiel, eu o verei quando chegar lá no céu. Ficou eu e minha mãe. Eu, uma menina rebelde. Pensa numa menina rebelde. Sou eu. Batia na minha mãe, cuspia na cara da minha mãe, falava os palavrões fortes para minha mãe, tratava minha mãe de igual para igual. Você vai dizer por quê? Porque eu era o reflexo do que eu via dentro da minha casa. Seu filho não puxou sua sogra, seu filho não puxou a avó, não, seu filho puxou o reflexo daquilo que ele é, daquilo que ele vê dentro da sua casa. Não adianta vir dar desculpinha: ai, meu filho é assim porque as crianças da escola dominical. Não, seu filho é assim porque você é maroto, você responde, você não respeita. O seu filho imita aquilo que ele vê dentro da... ficou fraco isso. Vocês já estão querendo ir embora? Seu filho é o reflexo do que ele vê dentro da... Então cuidado com o que você pratica dentro da sua casa. Tem muitas guerras que são desnecessárias. Existem guerras matrimoniais que a mãe convida o filho ou a filha para entrar na guerra. Poupa seu filho, poupa as emoções dessa criança, né? Quem tem que resolver é você e o seu marido, o seu cônjuge. Não fica aí colocando: não, filha, você está vendo o que o pai está fazendo? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então ensine aos filhos a honrar o pai e a mãe, independente do que eles forem. Se Deus deixou o mandamento, é porque nós devemos cumprir. Estou eu nessa vibe, é que eu estou na igreja moderna. Estou eu nessa vibe de menina de 8 anos, barota,
nessa vibe de catar lixo, de comer coisas jogadas no chão. E o adversário da nossa alma, ele encontra uma oportunidade. Digo adversário, ele só espera uma oportunidade. E essa oportunidade só a gente pode dar. Não é ninguém, é só a gente. Nessa oportunidade, eu tive o desprazer de conhecer o dono, uma convivência com o dono do mercado, do bairro da minha cidade. Minha cidade era menor, de um porte menor. Então nesse mercado tinha de tudo: quitanda, açougue, padaria, tudo ali. E esse homem, dos seus 60 anos de idade, começou a miliciar dentro do mercado. Ele dava 2 pães, 2 pedaços de carne, uma dúzia de banana. Não, uma dúzia acho que é muito, meia dúzia de banana. E nessa vai daqui, vai dali, pega aqui, coloca a boca lá, deixa eu pôr a boca aqui. E ele foi miliciando até os 12 anos de idade. A minha mãe morreu sem saber que esse homem estava abusando de mim. Eu não coloco a culpa na minha mãe, mas eu tenho autoridade de orientar os pais do dia de hoje. Para com esse negócio de que meu filho já tem 8 anos, ele sabe se virar sozinho. Deixa que ele vai na padaria comprar seu pão. Deixa que ele vai no mercado. Filho, você não sabe onde está o pedófilo. Você não sabe onde está o homem e a mulher de má índole. A responsabilidade de criar os filhos é dos pais. É total responsabilidade sua. Ele pode ser um crânio na internet. É lógico que as crianças de hoje, eu falo assim, né, que não se fazem mais crianças como antigamente. Eu com 10 anos eu tinha piolho. Hoje nem piolho a gente vê falar mais, né? É uma coisa impressionante. Parece que até agora a gente vê falar só de internet, de USB. Mas piolho eu não vê falar mais. Acho que você nunca teve piolho. Eu tive, viu? As crianças agora é moderna. Os piolhos vêm via WhatsApp. Fica na nuvem. Fica na nuvem. Não chega na cabeça da gente, fica na nuvem. Com 12 anos, eu parti para prostituição. Com 12 anos, eu percebi que quando existia intimidades, levava vantagens. E eu parti para prostituição. Com 12 anos de idade, eu já bebia, fumava e me prostituía. A minha mãe, vendo eu me afundando na prostituição, ela usou uma estratégia. Quando eu fiz de 14 para 15 anos, ela entregou o meu corpo para um Exu ali do terreiro. Nesse terreiro onde ela entregou o meu corpo, o pacto que eles fizeram de sangue foi esse: a partir de hoje, a Sandra não terá mais relações sexuais, seja com nada que seja humano. Mas todas as noites o demônio vinha manter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas de mordida, com retaliações na costa, com marcas no meu corpo. Eu sentia o respirar do demônio no meu pescoço. Foram anos aprisionados no meio da macumbaria. Foram anos com uma juventude, com uma adolescência e uma juventude totalmente estragada. Eu lembro que a minha mãe foi à cidade de Santos juntamente com os meus familiares, e depois os meus avós foram buscar a minha mãe, e eu fui com ela. Quando eu chego em Santos para buscar minha mãe está de cabeça raspada, o corpo todo retalhado, e ela está no chão, amarrada num pano de chumbo. As pessoas que têm o nome de cambono, porque aqueles que incorporam têm o nome de cavalo, mas os que servem, aquelas pessoas que estão incorporadas, têm o nome de cambono. As pessoas que têm o nome de cambono estavam escarrando na pinga, no chão, e a minha mãe, possuída de demônio, bebendo, lambendo aqueles carros. Eu vi a minha mãe, possuída de demônio, pegar a galinha viva, rasgar a galinha viva no dente e beber o sangue. Eu vi com os meus olhos. Querido, eu já tenho uma palavra maravilhosa para entregar para você. Lá no mundo você é cavalo de Satanás. É por isso que no mundo o fardo é pesado. No mundo vem a maconha, vem a prostituição, vem o adultério, vem o roubo, vem a bebida.
fardo pesado. Mas quando você entra na igreja e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele muda o seu nome de cavalo para filho, porque o fardo que Ele dá para você é um fardo leve, é um fardo que você suporta. Deus conhece a sua estrutura. O que você está carregando não é um fardo pesado. Oh, aleluia! Minha mãe ficou muito tempo ali, naquele terreno. Eu também fiquei um bom tempo. Vou encurtar, né, porque já é 9h30. Eu também fiquei um bom tempo naquele terreno. E naquele terreno eu aprendi e vi muitas coisas. Mas nos meus dias de folga eu colocava uma roupa minúscula, colocava uma roupa sexy, sensual, e eu ia na porta da igreja. Eu ligava o meu rádio de pilha. Eu não gosto muito de falar de rádio de pilha, porque os meninos vão falar assim, ela é velha, né? Vai fazer o quê? É o rádio de pilha que eu tinha. Eu ligava o meu rádio de pilha. Eu abro um parênteses aqui. Você pode ficar de pé? Vermelho, goiaba. Relibiou de sirra, rechou de sirra, de fóbia, de quira. O Deus restaurador, Ele manda te dizer: eis que diz o Senhor, eu venho para restaurar a tua saúde. Alamando que se refóbia. Ele vem como médico dos médicos nessa noite. Ele vem visitando o teu coração, os batimentos cardíacos. Ele diz: diga a Ele que sou eu que estou dando um coração novo e restabelecendo a sua saúde, diz o Senhor dos exércitos. Fica de pé um pouquinho, minha linda de blusa preta. Escrito alguma coisa que eu não sei. Feito, bem feito. Relebaia tolde que ni refóbia. O nosso Deus, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Halamai tolde descia. É que você diz: eu não estou aguentando mais. São tantas ofensas que eu ouço dentro da minha casa. E Deus está dizendo: eu estou quebrando o coração endurecido dentro da sua casa. Relemácia coubia si refóbia relide sob inércia. Só tenha autocontrole. Não entre na leva da briga de responder, mas aguenta firme, porque eu já estou quebrando o coração endurecido, transformando a vida deste. E tu vai testificar que grandes coisas Deus fez a ti, e é por isso que você está alegre. Eu ia lá na frente da igreja, ficava dançando, ficava tirando sarro dos crentes, colocava um shortinho curto, uma mini blusa, ficava dançando ali na frente da igreja. Os irmãos, as irmãs, a quarta pessoa da Trindade. Eu gosto de falar isso, porque tem pessoa que se acha tão santo que ele não se mistura com ninguém. Ele passa de largo. Ele parece que ele é tão santo que ele se torna uma companhia secreta. Ninguém nem sabe que ele é crente, de tão santo que ele é. Tinha aqueles que eles entravam por outra porta, para não ver aquela prostituta, aquela mulher seminua dançando na porta da igreja. Mas uma criança de 6 anos, todas as vezes que ela me via seminua na porta da igreja, ela olhava fixamente a mim e ela dizia: Sandrão do céu, se tu soubesse como Jesus te ama. Não, você pode olhar para o teu irmão e diga: você não imagina o quanto Jesus te ama. Ele te ama. A senhora pode ficar de pé, minha linda? Oh, o aniversário é da igreja, mas o presente é nosso. O aniversário é da igreja, diga: o aniversário é da igreja, mas o presente é nosso. Que delícia. Deus te achou no meio da multidão. Quantas batalhas já vencidas. Quem vê você chegar aqui
não tem ideia das dores que você enfrentou em silêncio dentro do seu quarto. Deus me mostra você com o travesseiro abraçado, dizendo: me socorre, porque eu já não tenho mais forças. Você sabe o que é roubo, você sabe o que é uma amizade falsa, você sabe o que são dores na alma. Eu não sei o que você perdeu no meio do caminho, mas Deus está dizendo: diga a ela que eu sou um Deus de restituição. Sou eu dono do ouro e da prata. Eu estou restaurando e restituindo a tua história. Tu diz assim: Senhor, parece que depois daquela queda, depois daquele problema, eu não sou mais a mesma, eu não sinto mais a mesma alegria. Deus está dizendo: pois eu mando o bálsamo da mirra sobre a tua vida, e você terá a alegria do Senhor, que é a tua força. Fica de pé, pastores. Só os dois. Estão preparados para tirar férias sem gastar nada? Prepara a mala. Deus está dando de presente uma viagem. Relibiando de si rebai echou de serra. O Eterno viu, e Ele diz assim: assim Ele manda eu dizer: diga a eles que eu já estou levantando mantenedores e tu irão pisar na terra santa. Deus está dizendo: não, vocês não estão indo para passear, vocês estão indo num ato profético, onde eu, o próprio Deus, estou fazendo a promessa sobre a vida. Arruma a mala, você firma o joelho, porque Deus diz: enquanto eles fazem o ato profético lá, eu dou autoridade para vocês aqui. Pastor, fica atento, porque o senhor vai sair, pastor e pastora, daqui, vai até Israel, vai passear, andar, conhecer as histórias, e não vai sair R$1 do bolso de vocês. Oh, aleluia! Glória seja dada a Ele. Eterno e santo é o nosso Deus. Enquanto eu ia nessa bebedice, dança daqui, dança dali, essa menina, ela não perdia a oportunidade de dizer: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama, olha para o lado e diga: Jesus, Ele te ama. Talvez você chegou aqui se sentindo meia amada. Jesus, Ele te ama por inteiro. Ele te ama até mesmo com as tuas imperfeições. Às vezes a gente olha pra gente e acha uns defeitinhos na gente, né? E aí Deus fala assim: eu te amo até com as tuas imperfeições. Ele te ama. Ele olha para você e Ele sabe o quão maravilhoso você é, porque você é imagem e semelhança dEle. Ele te ama. Jesus, Ele projetou naquela menina um amor tão grande sobre a minha vida, que um dia aquela menina chegou em casa e ela disse assim: Sandra, eu vim convidar você para ir na igreja. O meu pastor vai fazer uma festa para as crianças, e ele disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse que a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para aquela menina e eu dei risada, porque eu conheci a igreja só do lado de fora ou pela televisão. Aos domingos eu e minha mãe fazia 500 ml de pinga com limão, gelinho, sentava a assistir R.R. Soares. Enquanto o R.R. Soares pregava, eu e minha mãe bebia pinga e chorava. Eu lembro uma vez, o pastor R. Soares disse assim: você que está com um copo de pinga na mão, nossa, eu e minha mãe, é nós mesmo, bora tomar pinga. Porque se tem uma coisa que bêbado sabe fazer, é chorar e beber. Eu só conhecia através da televisão. Aquela menina estava fazendo um convite físico de eu entrar dentro da igreja, mas eu lembrava também que eu assistia cultos e que eu via pessoas caindo endemoniadas. Eu dizia assim: o quê? Eu vou na igreja para ficar rolando lá. E o pastor dizendo: quem é, de onde veio, para onde vai? Eu falei: vou nada. Deixa eu pensar uma coisa depressa. O que eu pensei? Eu olhei para ela e falei para ela assim: olha, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorriu e ela disse: deixa eu pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Eu fiquei sossegada. O pastor dela sabia quem eu era.
sabia o que eu fazia, sabia como era a minha casa, sabia as práticas que a nossa casa tinha. E quando deu de 7 a 8 dias, de 7 a 10 dias, essa menina apareceu em casa, top, porque filho de crente é top, chique. Apareceu chique, bonita, arrumada. E ela disse: Sandrão, eu vim para ir com você na igreja. Eu falei: seu pastor deixou? O meu pastor falou que eu posso ir, porque Deus vai comigo. Nós somos